Adenilson Giovannini por aqui. E outro dia eu estava conversando com um dos alunos do método ArcGIS Expert e ele me fez a seguinte pergunta: Adenilson, eu fui utilizar os dados de uma carta topográfica em um projeto e o profissional que obteve aqueles dados, ele fez um trabalho de Miguelão. Quero dizer, não foi mal. Não sei se você sabe, esse termo fez um trabalho a Miguelão, de Miguelão. Acredito que seja um termo daqui do Rio Grande do Sul. Ou seja, quero dizer, não é melhor dizendo que é um trabalho mal feito, fez nas coxas. E o que é que acontece? Eu estava conversando com este cliente e ele disse o seguinte: Adenilson, eu puxei os dados da carta topográfica no meu projeto e eu tinha alguns dados de córregos também, obtidos com GPS de navegação. Eu fui a campo e obtive esses dados. E o que é que aconteceu? Os dados da carta topográfica e do GPS não casavam. Parecia que o profissional tinha vetorizado de uma maneira grosseira os dados da carta topográfica. E diante disso ele me disse isso. O cara fez um trabalho a Miguelão. Diante disso eu perguntei a seguinte coisa para o meu cliente: em que escala que estava a carta topográfica que você utilizou? Os dados dessa carta que tinha sido digitalizada. E ele me disse: Adenilson, eu confesso que eu não tenho certeza, mas foi a melhor carta que eu encontrei da região na qual eu trabalhava. Eu acredito que foi um para 50 mil. Então eu fiz a seguinte pergunta para ele: perceba o quê? Que estes dados estão em uma escala. Os dados do GPS de navegação estão em uma outra escala, em uma escala melhor. Se você pegar a fórmula da acuidade visual, aonde que a menor linha que o ser humano consegue identificar é uma linha de 0,02 milímetros, você vai perceber disso, que quando você obtém um dado do mundo real, este dado vai ser generalizado. Dependendo da aplicação, você vai poder generalizar mais ou menos este dado. Perceba o quê? Que em uma escala de 1 para 50 mil, pegando a fórmula da escala, ou seja, 1 sobre a escala é igual à distância gráfica sobre a distância real, substituindo, por exemplo, a escala por 50 mil e a distância gráfica por 0,02 milímetros, você vai ter o fator de generalização, ou seja, é o objeto cujo tamanho não pode ser visto, um tamanho menor do que aquele não tem como ser visto. Já se você pegar da escala dos dados que você obteve com o GPS de navegação, você vai obter uma outra escala, né? Se você pegar e calcular, foi mal. Com isso, você percebe o quê? Que você estava utilizando em seu projeto dados em diferentes escalas. E resumindo a história, conversando com este cliente, eu percebi que ele estava utilizando dados que ele não poderia utilizar, que haja vista a acurácia exigida para o trabalho técnico que ele estava realizando. Não tinha como ele utilizar dados obtidos a partir de uma carta do exército. E você já parou para pensar nisso?
Afinal, qual é a escala dos dados que você está utilizando? Como eu disse, dependendo do projeto no qual você está trabalhando, você poderá ou não utilizar determinados dados. Por exemplo, temos dados obtidos de diferentes fontes, aonde você pega uma carta do Exército, ou se não pega dados do IBGE, imagens do Google Earth e tenta utilizar em seus projetos. Utiliza eles e não olha para a escala destes dados. Como eu disse, quando você diminui a escala, conforme você mexe na escala, melhor dizendo, você muda a generalização destes dados. Uma escala de 1 para 10 mil te dá mais detalhes do que uma escala de 1 para 50 mil. Daí você vai lá, quer produzir um mapa na escala de 1 para 10 mil e utiliza dados baixados de fontes diversas como órgãos do governo, cartas do exército, em uma escala de 1 para 50 mil. Perceba que o seu projeto te dá sérios problemas, que você tem que tomar muito cuidado quanto a que dados utiliza em seus projetos, olhando para a escala destes dados e utilizando os dados certos. E quando que você vai obter dados a campo, é a mesma coisa. Por exemplo, eu fiz 2 levantamentos pan-altimétricos com finalidades diferentes. Em ambos eu utilizei um GPS geodésico L1, L2 com o método RTK, acudácia centimétrica. E o que aconteceu? Em um dos projetos cujo objetivo final era o estudo de depósitos de carbono, nós fizemos um levantamento detalhado. Perceba o quê? Que dentro da bacia hidrográfica, toda variação teria que ser mensurada, né? No caso, foi mal. Já em um outro projeto que a área de estudo também era uma bacia hidrográfica, o que nos interessava era o depósito e escoamento da água. Com isso, nós fizemos uma generalização, não obtivemos dados tão adensados nas áreas de decavidade e fizemos um adensamento maior dos pontos na área de escoamento. Perceba isso, que dependendo da finalidade do projeto, você vai generalizar mais ou menos os pontos e também vai escolher o equipamento que vai utilizar. Por exemplo, um licenciamento ambiental, ele tem por intuito que você obtenha dados georreferenciados, porém os órgãos ambientais, eles não dizem, a acudácia tem que ser X, Y ou Z, né? Não, a ideia deles é que eles consigam chegar até a área de estudos. Logo, se a acudácia estiver um pouco melhor, um pouco pior, tanto faz. Por causa disso que eles não falam nada. Então, o que você pode fazer? Pode ir a campo com GPS de navegação. A acudácia é de 2,5 metros, 3 metros. Está ótimo. Já para um trabalho topográfico, a acudácia é exigida melhor do que 50 centímetros. No caso de topografia cadastral, você tem que utilizar um GPS L1 ou um L1, L2, que
possibilitarão a obtenção de uma acudácia melhor do que 50 centímetros. Então, em seus projetos, tome muito cuidado quanto a isso. Opa, qual que é a acudácia que eu quero? Com base nisso, de que fontes que eu vou conseguir dados? Fontes externas. Opa, tem este site, este órgão, melhor dizendo, este outro órgão que disponibilizam. Ah, mas em que acudácia que esses dados estão? Ou se não, eu vou ir da campo obter dados, porém, haja vista a acudácia necessária, que equipamento que eu irei utilizar, haja vista a aplicação que eu vou realizar, como é que eu vou fazer para obter estes dados? Eu vou generalizar mais ou vou obter deles mais detalhadamente?